Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Buiu, da Veolink, e esse é o CT Cyber. Você tem um backup pessoal dos seus arquivos mais importantes? Se não tem, é bom se preocupar com isso. Eu vou dar umas dicas hoje, são dicas mais pessoais, menos corporativas do que os outros programas que eu tenho feito. Antes de começar, queria agradecer a todos pela audiência e pedir para vocês mandem os seus comentários, suas sugestões, suas críticas aí no YouTube. Se inscrevam, ativem as notificações, deem o seu like, seu joinha aí para impulsionar o algoritmo do YouTube. E vejam outro material do CT que é muito bacana, tem muita informação importante aí, ajuda você a aprender, que é o grande objetivo que a gente tem aqui. Bom, eu tenho falado muito sobre a cibersegurança no mundo corporativo, nas empresas, organizações, governo, etc. Mas tem aquele aspecto da cibersegurança que nos afeta cotidianamente, cada um de nós. Então, as nossas planilhas pessoais, nosso controle de gastos, por exemplo, nossos documentos pessoais, CNH, tem captura de scan de documentos em casa, algumas fotos importantes, arquivos de imposto de renda. Então, essas informações, é importante que você tenha um backup. Se você não tem, existem vários riscos que você está correndo e talvez não precisaria correr. Às vezes você, por desconhecimento, não está fazendo um backup adequado deles. Então, existem hoje muitas opções para fazer backup e eu vou falar um pouco de algumas delas. Então, talvez vocês já tenham aí no seu computador tem um backup do tipo Google Drive, que ou OneDrive da Microsoft, você mapeou uma pasta lá, e aí quando você coloca os arquivinhos lá dentro, eles sobem para a nuvem e você fala, legal, estou protegido. Esse é um tipo de backup, ajuda em momentos críticos, mas ele tem algumas falhas. Ele não é periódico, ele não está sendo feito automaticamente, você está tendo que arrastar arquivos lá para dentro, ou às vezes você está editando ali dentro. Mas você tomou o cuidado de em algum momento simular que precisou restaurar os backups? Você sabe o quão protegidos eles estão? Será que a senha que você está utilizando no seu Google Drive está bem segura? Então, esse tipo de preocupação é interessante que a gente tenha. E aí, hoje eu não ganho nada para isso, por isso que sempre que eu vou falar de algum software, algum programa, algum fornecedor, eu cito vários exemplos, porque eu não tenho afiliação com nenhum deles. Então, eu vou mencionar hoje um programa que eu particularmente uso na minha vida pessoal, e eu acho bem interessante, é relativamente simples de utilizar. Se alguém se interessar por utilizá-lo e tiver problemas para instalar ou configurar, eu fico à disposição para ajudar. Se chama Duplicate. Então é um programa que ele é grátis, ele é de código-fonte aberto, então qualquer um pode ir lá verificar o código-fonte, ver que ele não faz nada que ele não se propõe a fazer. E eu já uso ele há alguns anos e sem nenhum problema, já fiz vários testes de recuperação e ele funciona muito bem. Então, vou mostrar para vocês aqui a página dele na internet. Aqui está. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link para vocês chegarem fácil nele. E o interessante é que ele opera tanto em Windows quanto em Mac, no OS X e em Linux. Então, você tem os clientes para instalá-lo, para trabalhar em cada um desses ambientes aí. Ele, ao se instalar, ele gera um servidor web interno nativo dele, que você acessa muito facilmente, é muito simples. Ele tem um clientezinho que fica lá na área de notificação do Windows, por exemplo, que ele fica vermelhinho se teve algum problema na realização dos backups, ele fica pretinho quando ele não está fazendo nada e ele fica verde no momento que ele está rodando um backup. Então, ao instalar, você define, configura quais arquivos você quer fazer backup. Ele não é um programa para fazer recuperação, o que a gente chama de bare metal, que significa meu computador pifou completamente, eu vou restaurar o computador inteirinho a partir de uma imagem. Existem outras alternativas para isso. Ele é do nível de arquivo, então eu posso restaurar os meus arquivos, minhas planilhas, meus documentos, minhas fotos, como eu fui falando antes. E ele tem algumas características bem legais que eu vou falar aqui. Então, você cria os seus conjuntos de backup, dizendo eu quero fazer o backup
de determinadas pastas, determinados arquivos. É muito simples para configurá-lo. E ele, ao fazer o backup, o que é muito interessante dele é que ele já criptografa todas as informações, então nem mesmo a equipe que desenvolveu o software e que mantém o software ativamente, isso é muito importante, né? Não adianta ter um software interessante, mas que não é mantido, é, nem mesmo eles vão ter acesso aos seus arquivos. Os arquivos são criptografados com uma chave que é gerada somente para sua instalação e com uma senha que você digita na hora de criar o backup. Você pode usar uma senha bastante comprida, usar eventualmente um gerenciador de senhas para ficar bem seguro, né? E é muito interessante isso, é um recurso bem interessante que ele tem. Ele tem operações, como eu estava falando, tanto no modo interativo, que aí você pode utilizar esse backup, principalmente no Windows, né? Quem está mais acostumado com isso, ou para quem já tem um certo nível de conhecimento de TI, ele tem linha de comando. Então você pode criar o seu backup, mandar rodar o backup, fazendo um comando naquela linha de comando do Windows ou do Linux ou do OS X. Então é bem interessante esse recurso. E como eu ia dizendo, você agenda dentro, cria dentro dele os seus ambientes, os seus conjuntos de backup, para dizer onde é que você quer fazer o backup. E uma coisa, lá mesmo na sua tela você pode fazer a sua restauração, a sua análise. Eu quero restaurar um arquivinho desse ponto no passado para validar se naquele dia eu consigo restaurar aquele backup sem problema nenhum. E o que é muito interessante dele, além das coisas que eu já falei, ele consegue fazer o backup em vários destinos diferentes. Então, se você repara que os destinos que você pode fazer o seu backup, você pode fazer em compartilhamento de rede, em um HD externo, em um drivezinho, um pendrive, por FTP, por FTP seguro, SSH. Você pode utilizar vários fornecedores de armazenamento de dados em nuvem, então Amazon, Dropbox, Google Drive, são vários aqui conhecidos, Microsoft, OneDrive, por exemplo, o Mega, muita gente ainda usa. Então, tem vários recursos para você armazenar onde você quiser os seus dados. Até fazendo backup redundante. Eu vou armazenar um determinado conjunto de dados num HD externo e na nuvem que eu tenho, por exemplo, na Amazon. E aí eu posso ter a opção de, quando eu quero restaurar mais rápido porque meu HD está aqui local ou não. Eu tirei esse HD para fora da empresa, ou levei para outro local, e eu quero restaurar num computador que não tem acesso àquele HD. Sem problemas, eu pego a cópia da nuvem e restauro. Ou, por outro lado, se eu estou sem conectividade na internet naquele momento e não consigo acessar a nuvem para restaurar o backup, eu acesso os meus dados locais que estão na minha cópia no compartilhamento de rede ou no HD externo. Então, tem todas essas facilidades dentro desse software, é bem interessante isso. E outros recursos que é interessante falar é que ele tem compressão automática, então ele vai utilizar menos espaço do que o tamanho original dos arquivos, e ele tem deduplicação. O que é isso? Se ele percebe que um mesmo arquivo ou a mesma informação está disponível em duas pastas que foram colocadas como alvo de backup, ele não vai armazenar duas vezes, ele armazena uma única vez e faz uma referência que é o mesmo arquivo. Então, para você, o usuário, parece que são dois arquivos diferentes, você não percebe isso. Mas ele, na prática, está usando menos espaço de armazenamento, o que, lógico, é mais eficiente, menos custo para você, para o seu fornecedor de armazenamento, né? Então, como eu falei, criptografia forte, ele faz backups incrementais, então você começa com um backup bem completo e aí depois ele só vai fazendo um incremental, só vai armazenando o que mudou de um dia para outro, por exemplo, se o seu agendamento for por dia. Isso é outra questão importante, você faz uma agenda bem interessante dentro dele, colocando o dia da semana, dias que não é para fazer, dias que é para fazer mais de uma vez, qual horário que é para rodar o backup. Tem uma verificação online, então você pode falar, eu quero validar se o meu backup está bom, está seguro agora. Ele faz ele tem todo um cuidado dentro do programa para garantir que os dados eles estão seguros o tempo todo. Então, para evitar
que na geração de um conjunto de backup, um backup set, algo foi corrompido, o backup não vai estar disponível na hora que você precisar. Então isso foi feito por projeto, todo uma redundância, toda uma robustez, e aí eles mencionam aqui, evitam, levam em consideração até que a rede pode dar uma engasgada, que no meio do backup ele foi interrompido, então tem como restaurar e continuar a partir do ponto que ele estava fazendo. O arquivo de destino, o ambiente de destino está indisponível ou foi corrompido por algum problema, legal, se ele dá a opção para você continuar o backup ou recuperar o processo de backup até o ponto que funcionou. Então, eu considero assim um software muito interessante, ele funciona muito bem, na minha experiência, já precisei restaurar alguns arquivos a partir dele, tudo com sucesso, e grátis, código-fonte aberto, bem seguro, muitos usuários, uma base de suporte bem ativa, tá? Então, minha sugestão para hoje, se você não tem ainda um procedimento de backup dos seus arquivos pessoais, analise alguma ferramenta. Eu só dei o exemplo de uma ferramenta que eu uso, não ganho nada deles por isso, então fique à vontade para usar outra, mas não fique sem backup, tá? E reflita se o procedimento que você tem hoje para os seus dados, para o backup dos seus dados, ele te atende bem. Será que na hora que você precisar restaurar, você vai conseguir restaurar aquilo que você perdeu? Aquilo que algum hacker criptografou num ransomware? Aquilo que pifou no seu computador? Reflita sobre isso, uma vez por ano é suficiente. E de vez em quando faça os seus testes aí. Bom, queria agradecer a todos novamente por estar participando aqui desse aprendizado comigo. Qualquer dúvida, problema ou crítica, estou à disposição. Fiquem à vontade e fiquem em segurança. Até a próxima. Tchau, tchau.